Bora lá então resolver a questão de número 161 do Enem de 2020, prova de matemática, que diz o seguinte: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. Então, primeira coisa, o volume do cilindro, pessoal, não esquece que o volume do cilindro nada mais é do que a área da base vezes a sua altura. E também lembrando que a área da base de um cilindro, ele é um círculo, então a sua área é π vezes o raio elevado ao quadrado. E, como isso representa a área da base, vezes a sua altura. Beleza? Nós temos duas caixas d'água, tá? Nós temos a caixa d'água do tipo A, em que ele está pedindo para considerar o raio aqui da caixa d'água do tipo A como sendo A. Então, eu vou colocar assim, ó, volume A. Vai ser o quê? Vai ser exatamente a área da base, então, π vezes o Rzão aqui ao quadrado, vezes a altura. E eu vou considerar também o volume da caixa d'água B, que eu vou chamar aqui de volume B. Também vai ser o quê? π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Aqui ele está dizendo para nós, gente, ele não está falando nada em relação ao raio, né? Que os raios são iguais. Ele está pedindo para nós encontrarmos esse raio. É exatamente o que ele está perguntando, né? Então eu vou chamar de um R minúsculo, tá? Para ficar exatamente padrão aí. Então vai ser π vezes esse R minúsculo aqui ao quadrado, vezes a altura. O que aconteceu com a altura? A altura e o raio, elas mudaram, tá? E a altura, ele se refere a essa altura. Ele está falando que a altura do cilindro B é 25% da altura de A. Então, a altura de A eu considerei como H. Então, é 25%, que é 25 sobre 100, de quanto? Do H. E eu posso simplificar isso aqui. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 DH. Isso, 1/4 DH é a mesma coisa que H sobre 4. Então, a altura do segundo cilindro, que é o cilindro B, é H sobre 4. Se ele está falando que eles têm o mesmo volume, olha aqui, ó, eu posso dizer então que esses volumes, o volume do cilindro A é igual ao volume do cilindro B. E agora eu só vou trabalhar aqui com a minha equação, vocês vão ver que vai ficar bem simples. Então, quem é o volume A? O volume A é π vezes o R maiúsculo ao quadrado vezes H, igual ao volume B. O volume B é π vezes o R minúsculo ao quadrado, que multiplica a altura dividido por 4. Como eu tenho aqui multiplicando em ambos os membros algumas variáveis que são as mesmas, por exemplo, π multiplicando em ambos os membros, h multiplicando em ambos os membros, eu vou ficar aqui como sobra o Rzão ao quadrado, igual ao Rzinho aqui ao quadrado sobre 4, certo? Aqui é como se eu tivesse um denominador 1, né? Eu posso multiplicar cruzado, então vai ficar 1Rzinho ao quadrado, que é a mesma coisa que R ao quadrado, igual a 4 e o R maiúsculo ao quadrado. Como eu quero isolar o valor do Rzinho, que eu quero descobrir o valor desse raio, né, em relação ao cilindro, a área da base ali, né, do cilindro, eu preciso extrair a raiz quadrada. E aqui, obviamente, eu vou extrair a raiz quadrada positiva, porque eu estou falando de um raio, é uma medida na geometria, então, obviamente, vai ser positiva. Então, tirando esse expoente aqui, eu vou ficar com raiz quadrada do número 4 e o Rzão aqui ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa, gente, que a raiz do 4 vezes a raiz do R ao quadrado, tá bom? Então, R é igual, a raiz de 4 é 2 e do Rzão ao quadrado ali é o módulo de R, que nesse caso aqui vai ser R, tá? Então, 2R, ou seja, esse raio aqui para nós é a letra B aqui, 2R. Uma questão bem tranquila aí de geometria espacial, apenas uma manipulação algébrica para ser realizada, ok? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado nos seus estudos, bons estudos e